Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à discussão a respeito, enfim, da obra da filósofa Hannah Arendt. E dentre todos os autores de filosofia que são consagrados, enfim, ali em qualquer livro de história da filosofia, Hannah Arendt ocupa um lugar de destaque pelo simples fato dela ser a única mulher, enfim, ou a primeira mulher que vai constar nessa lista, né? E esse lugar que ela conquistou, enfim, né, merece muito respeito. Não apenas por ser a primeira mulher, mas a obra que ela entrega é de altíssimo nível, é de muita qualidade e as reflexões que ela propõe, em boa parte, vão dialogar não apenas, enfim, com teóricos do seu tempo, os seus contemporâneos, mas ela vai apresentar críticas consistentes a conceitos, enfim, já apresentados e defendidos por Platão, que foram muito assimilados ao longo da história da filosofia. E quando nós, enfim, analisamos Hannah Arendt, é muito mais do que falarmos da primeira filósofa a conquistar esse lugar ali na história da filosofia. Ela tem muita expressão por conta de suas contribuições, né? Até que uma questão, enfim, que é colocada é que ela não gosta propriamente de ser chamada filósofa, porque isso acaba puxando ela para uma associação em relação a uma tradição filosófica que tem características, uma forma de pensar, uma forma de raciocinar que ela propriamente não concorda. Na verdade, ela preferia a denominação teórica política, né? Enfim. Né? E por que isso? Porque a filosofia, especialmente inaugurada a partir de Platão, ela possui uma característica que, conforme a própria Hannah Arendt, foi repetida e recepcionada por toda uma tradição filosófica aí de 2.500 anos. E essa característica principal é que, conforme o legado de Platão, enfim, né, uma teoria acaba antecedendo a prática, a realidade, né? E qual que é esse problema? E nós veremos, claro, guardadas as proporções, né, como que isso aparece no nazismo, que é um objeto, enfim, ali de crítica dela. Né? Basicamente, o que Platão fez, enfim, né, idealizou, propôs, um modelo teórico, por exemplo, na República de Platão, ele tem todo lá um sistema de castas, tal, né, divisão de sociedades, enfim. E a partir da idealização desse modelo teórico, né, nós tínhamos uma referência contrafática para julgarmos a nossa realidade. E nós deveríamos, enfim, e conforme Hannah Arendt, vários autores de fato repetem esse modelo, de buscar mudar a nossa realidade para que nós possamos nos aproximar daquele ideal pensado, refletido ali por um filósofo, por uma cúpula de intelectuais, né? E esse tipo de raciocínio, ela discorda abertamente, né? Ela discorda até de forma ostensiva, falando ali dessa concepção contemplativa acerca do fenômeno filosófico, né? E ela vai partir para uma concepção falando, não, devemos, a partir da nossa realidade, tentar criar, enfim, soluções para os nossos problemas, sem querer responder de forma definitiva questões, e para todo mundo, enfim, de forma universal, questões sobre bom, belo e justo, não, mas, e enfim, depois, conhecendo a teoria para depois amoldar nossa realidade a essa teoria. Não, ela prefere o quê? Vamos conhecer os nossos problemas da nossa época e a partir da nossa realidade a gente parte para discutir soluções que podem servir ou não, enfim, para determinado caso. E essa, enfim, uma primeira crítica que ela faz que denota muita personalidade na forma dela expressar seus conhecimentos, suas posições, né? Enfim, sobre a vida dela, e já vamos adentrar aqui ao ponto determinante da obra, vencida essa característica introdutória, ela nasceu, enfim, ela escreveu no século XX, é considerada uma filósofa contemporânea, nasceu em 1906, morreu em 1975, de origem judaica, tradição judaica, né? E em 1924, aos 18 anos, ela começou a estudar filosofia em Marburg, sob a orientação de Heidegger, né? E chegou a ter um caso com ele, com ela. Ela, com 18 anos, o Heidegger já professor ali, casado, com filhos, tudo, né? E daí tem todo não digo romance, enfim, mas uma história entre eles que, inclusive, acaba sendo retratado num filme que definitivamente recomendo como conteúdo complementar, ou até, enfim, até é interessante vocês assistirem antes esse filme do que ver o restante dessa videoaula, que o nome do filme chama-se Hannah Arendt, e é basicamente um retrato biográfico dela.
Em um momento específico dessa gravação, enfim, quero colocar para vocês um trecho do filme que fala ali sobre o Eichmann em Jerusalém, mas isso para daqui a pouco, né? E esse filme retrata muito bem a vida e a obra dela, por isso que é uma boa referência a ser considerada, né? Depois, enfim, ali ela acabou imigrando para os Estados Unidos, onde teve toda uma carreira acadêmica, tal, né? Depois de, enfim, ficar sem pátria, né? Ser apátrida por 14 anos. Dentro da sua contribuição acadêmica, ela tem muitas obras. Ela foi muito produtiva. E os escritos dela, ela tem uma característica diferente dos escritos, enfim, de uma filosofia mais tradicional, por assim dizer, né? Enquanto teórica política, que é uma dominação que ela preferia, enfim, né? Ela, além de colocar questões que são mais próximas à nossa realidade, mais sensíveis às nossas experiências, ela escreve muito bem. De formação, ela é jornalista também, né? E, enfim, teve toda uma produção jornalística, na verdade, não sei se a formação dela é jornalística, mas enfim, né? Mas os escritos delas, os textos dela são extremamente claros. Se eu comparo, por exemplo, com um texto de um Heidegger, de um Habermas, outro nível de linguagem, né? No sentido de que ela consegue, de forma clara e precisa, estabelecer uma comunicação com o leitor. Não é aquela filosofia que parece que eu preciso ser um iniciado para conseguir entender o que o cara está querendo dizer, né? E o que ela fazia em termos de construção do conceito? Ela investigava um conceito, propunha ali determinada questão e buscava ver como que ele evoluiu, como que ele foi aplicado e as consequências na realidade desse conceito ali, né, para explorar reflexões de origem filosófica. Nada ali de, como eu disse anteriormente, criar um ideal teórico e querer que o mundo se amolde àquele ideal teórico sob pena de ser algo errado e ser rechaçado. Só para pontuar, menciono para vocês alguns títulos de obras dela, né? Ela tem a tese de doutorado, que é O Conceito de Amor em Santo Agostinho, livrinho legal, bacana discutir. Eichmann em Jerusalém e As Origens do Totalitarismo são dois livros essenciais que, inclusive, utilizarei como base para a exposição que segue. Na verdade, vou comentar, fazer uma breve introdução a esses dois livros. Tem um livro sobre as evoluções, que é muito interessante também, que pode ser usado como base para estudos de direito constitucional. A Condição Humana, uma obra muito famosa dela, tal, né? E ela sempre, enfim, escreveu para o grande público, né? Sempre escreveu, enfim, querendo estabelecer uma comunicação direta com as pessoas. Pois bem, feito essa breve introdução, vou agora apresentar para vocês os dois caminhos que essa minha exposição terá, os dois grandes desdobramentos, né? Basicamente, falarei um pouco sobre as origens do totalitarismo e um pouco sobre o Eichmann em Jerusalém. E esses dois livros são como se fossem duas faces de uma mesma moeda. No sentido que eles possuem algumas semelhanças importantes, algumas aproximações chaves, e eles são bem complementares entre si, né? E eu acabo lendo melhor um dos livros depois que eu leio o outro, né? E a ordem não importa tanto, é mais uma questão de escolha. O Eichmann acaba sendo um texto um pouquinho mais fácil no primeiro momento, né? E nesses textos, Hannah Arendt, na origem em ambos vai falar do nazismo, do regime totalitário, mas a diferença básica é que no Origens do Totalitarismo, ela comenta o que acontece no nível coletivo e no Eichmann em Jerusalém fala de como que o indivíduo, dentro daquele contexto totalitário, acaba pensando, ou, no caso ali, acaba não raciocinando e fazendo coisas extremamente cruéis, como se fossem coisas banais, né? E na primeira parte, enfim, vou comentar um pouquinho do Origens do Totalitarismo e, na sequência ali, transito para o Eichmann em Jerusalém. E quando nós falamos das origens do totalitarismo, esse livro é um relato histórico do que aconteceu, enfim, tem muito historiográfico em certo sentido. Foi escrito logo ali no período pós-guerra, e pós-Segunda Guerra Mundial, no caso, né? E ela, não apenas enquanto, em virtude de sua tradição judaica, né? Ela coloca a necessidade de explicar, examinar o que aconteceu, especialmente em relação aos judeus, por parte ali dos alemães, né, dos nazistas, e explicar o que aconteceu, o que levou à formação de determinada mentalidade antissemita, conhecer a fundo essas questões
para que nenhuma atrocidade como a que aconteceu venha a se repetir, né? Ela tem muito dessa questão, enfim, de vamos olhar para a ferida, vamos olhar, enfim, para o que aconteceu e sem meias-verdades vamos examinar e extrair conclusões a partir disso, né? Dito isso, Hannah Arendt fala que uma atitude antissemita, né, contra os judeus e também contra negros, tal, né, e também uma ideia de imperialismo já existia no século XIX e antes disso. Não foi uma coisa de última hora que surgiu e pegou todos de surpresa. Não, foi algo que aos poucos foi sendo conquistado. Por exemplo, quando a gente olha um imperialismo sobre a África, né, que justifica uma conquista europeia, não apenas alemã, mas europeia, sobre negros que, teoricamente, por esse discurso imperialista, eram vistos de forma inferior, isso, enfim, século XIX, eu tenho toda uma justificativa para a colonização, para a subjugação, com base em uma questão racial, com base em uma questão, enfim, ali, um pressuposto completamente fundado, mas eu crio um discurso, crio uma narrativa que brancos são melhores do que negros, e isso acaba justificando que várias atrocidades, vários séculos de escravidão e de sujeição, né? Enfim, né? Isso é uma política que é extremamente preconceituosa, que deve ser rechaçada, mas que ela vai encontrar alguns paralelos em relação ao que aconteceu com os judeus ali, né? O que levou, enfim, a uma atitude antissemita que aconteceu, enfim, também ali no período pré-guerra, no final do século XIX. E quando ela faz esse discurso, essa investigação, ela quer ver algumas causas do que tornou possível a emergência desse regime totalitário, desse regime, enfim, nazista ali, que ela será objeto, enfim, de um exame crítico que ela fará no segundo momento. E quando ela faz isso, ela não quer criar uma teoria, vamos chamar assim, de bode expiatório, de querer, digamos assim, projetar toda a culpa aos nazistas, falar que se Hitler não tivesse existido, o nazismo não teria acontecido, o Holocausto não teria acontecido. Não, não, não. Ela quer fazer uma análise sem meias-verdades, inclusive, ela até criticada pelos próprios judeus, pela própria comunidade judaica, porque ela é contra uma atitude complacente em relação aos judeus. Isso, inclusive, aparece um pouco no filme Hannah Arendt, que eu indiquei para vocês, né? Um filme sobre ela, que leva o nome dela, né? E quando ela assume essa relação contrária à complacência dos judeus, ela fala: os judeus, enquanto povo, enquanto nação, errou, pecou, agiu mal quando não buscou um pleno reconhecimento de direitos políticos. Eles ficavam ali, emprestando dinheiro, articulando com a monarquia, a aristocracia em troca de privilégios, mas nunca tiveram um Estado, que nem hoje existe Israel, por exemplo, né? Nunca tiveram uma nação, direitos plenos em termos de cidadania. E no final da Primeira Guerra, quando acontece, enfim, o fim das monarquias, por assim dizer, né? Os judeus ficam ali numa posição complicada, com ausência de reconhecimento, e eles facilmente podem se tornar vítimas de discursos de ódio, de perseguições políticas, né? E essa questão, enfim, de uma falta de busca de reconhecimentos, de uma busca de uma plena integração por parte dos judeus, somada a discursos imperialistas, somado, enfim, a posturas antissemistas, uma rejeição que os judeus sofriam, foi uma das coisas, e talvez a principal para Hannah Arendt, né, que possibilitou a emergência do totalitarismo, né, de um novo tipo de formação política. E esse regime totalitarismo é totalmente diferente do que a gente tinha visto antes, né? E ela tem uma preocupação inicialmente para explicar o que é o totalitarismo, falar o que o totalitarismo não é. E isso filosoficamente sempre tem o seu valor, né? Para explicar o que uma coisa é, eu tenho que falar o que ela não é. E ali ela dedica várias páginas a explicar o que é um regime despótico e no que o totalitarismo difere dele. Quando eu tenho, enfim, um regime despótico ou uma tirania e tal, né? Geralmente, invasões, conquistas são feitas com o objetivo de adquirir riquezas, adquirir propriedades, né? E quando surge esse novo tipo de dominação, não é uma dominação material, é uma dominação que ocorre em um nível primariamente, enfim, essencialmente, em um plano ideológico.
E até ela fala, né, a invasão primária é a promoção ideológica. E nesse sentido, o que vai caracterizar um regime totalitário é que é fabricado todo um discurso, uma narrativa para justificar, enfim, um esquema de que nós versus eles, nazistas versus judeus ou o resto do mundo, e com isso, enfim, cria uma ideologia, e já vamos ver alguns detalhes que vão escalar esse conceito, cujo objetivo é destruir, aniquilar determinado inimigo. E quando eu olho, por exemplo, o que aconteceu nos campos de concentração, campos de concentração tem uma questão muito mais simbólica do que propriamente financeira, monetária e econômica. Na verdade, se eu vejo ali os campos de concentração sobre uma perspectiva econômica, não fazem tanto sentido, né? Porque eu tinha um investimento grande em recurso, os prisioneiros que eram submetidos a trabalhos forçados não rendiam muito, enfim, né? Não ajudava propriamente a vencer a guerra, mas isso tinha a função ali ter uma promoção ideológica forte, marcante. Se eu olho também uma outra decisão que os nazistas tomaram durante a Segunda Guerra, uma decisão militar, como a batalha, o comprometimento ali que eles tiveram em Stalingrado, foi também uma questão muito ideológica. Em termos estratégicos, Stalingrado, enfim, hoje basta ver, enfim, documentários sobre a Batalha de Stalingrado, a gente tem a informação que não fazia muito sentido estratégico. Havia alternativas muito melhores, superiores para os alemães, mas eles insistiram nesse ponto, por quê? Porque Stalingrado levava o nome do Stalin, e isso é um símbolo muito forte. Tinha ali uma ideologia muito forte ali que tinha, né? E daí quando eu falo em termos de dominação ideológica promovida por um regime totalitário, eu não quero propriamente ter uma decisão racional do ponto de vista econômico. Não, eu quero promover determinada crença nas pessoas. E essa crença, enfim, né, não pode ser justificada a partir do ponto de vista utilitarista. Né? Dito isso, é próprio de um regime totalitário a falta de uma estrutura hierárquica clara. Enquanto eu tenho uma tirania, tal, um despotismo, tal, é fácil saber quem está no topo e quais são os amigos do rei, quais são os amigos, enfim, das pessoas ali, quem está na cúpula. Né? Num regime totalitário, a organização é completamente diferente. Entre aspas, a gente pode fazer uma metáfora aqui da cebola, em que eu tenho múltiplas camadas de organização burocrática. De forma que a pessoa que faz um ato dentro dessa engenharia maior que é um regime totalitário, ela não tem compreensão do que é feito em outro setor. Ela só sabe exercer determinada parte burocrática. Ela só é uma peça apenas uma engrenagem de um todo maior. Né? Existem várias camadas sobrepostas, de forma que as pessoas não têm clareza a respeito do todo. Elas não compreendem a totalidade do regime. Né? E isso tem uma função muito simples de proteger o próprio regime. Porque quando você não sabe o que você faz exatamente e nem o que o outro faz, e depois a gente vai ver como isso aparece no nível individual e leva à banalidade do mal, surge uma dificuldade muito grande de você articular ações contrárias àquela estrutura totalitária. Porque você não sabe exatamente o que a outra pessoa faz e você não sabe se você pode confiar na outra pessoa. No seu colega, entre aspas, enfim, na pessoa que está ao mesmo do seu lado, tal, né? E enfim, isso gera um medo, o medo de questionar, de criticar o próprio regime, que fica mais fácil manter, enfim, a determinada estrutura. Vamos guardar esse conceito de uma estrutura burocrática, porque ele vai melhorar quando falarmos do Eichmann em Jerusalém, né? Vai ficar ali mais evidente isso. Além disso, quando eu chego ali no totalitarismo, né, eu tenho geralmente a fabricação, a criação, é muito claro quem são os inimigos e o nosso objetivo é destruir esses inimigos. Não acaba quando ele se rende, acaba apenas quando ele é destruído. E o totalitarismo, em especial o nazismo, ele tem uma questão de promoção ideológica muito forte, mas muito forte. Hannah Arendt escreve, né, o totalitarismo exige, abre aspas, total, irrestrita, incondicional e inalterável lealdade de cada um dos membros. E quando nós analisamos o que foi o nazismo, é muito fácil ver essas críticas. Né? Na verdade, Hannah Arendt também vai falar bastante ali da experiência soviética, mas para fazer um parzinho melhor com Eichmann, vamos falar só dessa parte. Né? E isso
é muito claro, enfim, nos juramentos, quando a gente fala do Eichmann vai ficar ainda mais evidente, que ele demonstra uma lealdade para com o partido acima dos seus deveres familiares, enfim, das relações especiais que ele tem ali para com seu pai, né? É um trecho muito forte, que inclusive o que consta no filme é um trecho real, né, que foi gravado. Além disso, nessa estrutura burocrática tal, é muito fácil substituir um indivíduo. O indivíduo exerce uma função de apenas uma engrenagem dentro de uma organização maior, né? Ele apenas faz um despacho, apenas é responsável por um transporte, apenas liga um botão de uma câmara de gás, apenas leva os prisioneiros até o campo ali para realizar trabalhos forçados, né? E quando eu tenho isso, eu crio uma estrutura burocrática, que é muito fácil substituir as pessoas, elas fazem uma coisa muito pontual, e é muito fácil mudar uma pessoa de setor. Há um clima de terror. Quem fala mal do partido é rechaçado, quebra ali mina a possibilidade de um questionamento. Também temos a questão de que há uma promoção ideológica muito forte nisso. E sobre promoção ideológica, eu quero falar para vocês de 2 pontos muito importantes. Muito importantes aqui que fecham de forma até mais forte, talvez sejam as 2 razões mais fortes, para justificar o porquê o regime totalitarista, enfim, um regime totalitário, tem ali a primeira promoção, a primeira dominação enquanto ideológica. A primeira parte diz respeito sobre publicidade. E agora eu vou inserir uma parte no vídeo para mostrar para vocês algumas propagandas nazistas feitas da época, né? Quando eu mostro essas propagandas nazistas, alguns pôsteres, né, que eu separei para vocês, eu vou fazer uma breve apresentação de slides, comentar. Guardem em mente que esse tipo de publicidade era espalhada por toda a Alemanha. Esses cartazes que eu vou mostrar, dentre outros materiais de mídia, né, que eram usados, né? Os nazistas, por exemplo, tiveram a ocasião de transmitir via TV a primeira Olimpíada, né? A primeira Olimpíada transmitida via TV aconteceu em Berlim. Quando eles fazem isso, usando rádio, usando TV e também colocando cartazes como os que eu vou mostrar daqui a pouco, em todas as cidades, Berlim, Munique, enfim, né? E só com propagandas de um lado, isso aos poucos vai criando uma ideologia muito forte. Isso vai criando uma narrativa muito forte, em que as pessoas começam a não questionar aquelas ideias postas, justamente por não terem espaço para isso, margem para isso. E nesse contexto, quero deixar com vocês uma frase que convida à reflexão de considerado um grande nome da publicidade, né? Apesar, enfim, de ser um oficial nazista, né? Joseph Goebbels, ou Goebbels, enfim, depende da pronúncia ali, perdão, não sei falar alemão, ele disse o seguinte, uma frase icônica, né? Abre aspas, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Fecha aspas, vamos ver agora as mentiras contadas. Quero mostrar para vocês agora alguns dos cartazes, enfim, né, que nós temos do período pré-Segunda Guerra Mundial. Enfim, são várias mensagens, enfim, tal que quando não tinha um discurso oposto ou concorrente, pela repetição, pela massa, enfim, né, acabavam trazendo ideias que aos poucos iam se fixando na mente das pessoas, né? Nesse primeiro aqui temos a foto do Hitler com uma legenda ali, né, dizendo Adolfo Hitler é o Salvador, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui nós temos material de publicidade contra os judeus. Eu sei que a resolução não está ideal, né, mas tem todo um panfleto que circulou amplamente, fazendo ali um discurso antissemita muito forte. Aqui nós temos a foto de um judeu com cara de mal, e podemos ver também ali que contra ele temos o povo unido que está descortinando, desmascarando ele, enfim. Não sei exatamente qual que é a legenda ali, né? Mas tem a imagem por si só, nos diz algumas coisas da mentalidade que estava sendo criada. Essa imagem é muito forte, é muito simbólica. Temos ali o Hitler como liderando a nação alemã, né? Tipo o líder da Alemanha, a tradução alguma coisa assim, é o salvador da Alemanha, com a bandeira nazista, e ele está sendo iluminado pelo céu. É uma foto mas um cartaz muito emblemático isso, né? Aqui nós temos, enfim, também com conteúdo antissemita e também incentivando o recrutamento. Aqui mais uma propaganda contrária aos judeus, como a gente pode constatar também aqui nesse outro cartaz, que torna bem diabólico, digamos assim, né,
a figura dos judeus, fortalecendo ideias antissemitas. Temos aqui um cartaz de recrutamento, né? Dando ali sonhos aos jovens alemães, né? Pedindo que eles ingressem em Forças Armadas. Aqui eu não vou me recordar exatamente qual que é o texto, enfim, né? mas é um material ali para enaltecer a figura do Hitler. Esse aqui eu acho muito forte, muito emblemático, né? Que é um fato bem estudado até em ensino médio, em termos de história, né? Que tem ali um incentivo para as alemãs engravidarem, para, enfim, criarem homens, soldados, enfim, a raça pura ali, né? Tem esse discurso ali que está sendo disseminado nas entrelinhas desse tipo de publicidade. Aqui um cartaz de recrutamento, né? O jovem sem perspectiva alguma, tal, de repente pode vestir um uniforme bonito, chamativo, enfim, enaltecendo ali algumas características dos militares, né? Mais um material de recrutamento. Dando sequência à nossa exposição, agora quero falar do segundo ponto muito importante que consolida essa formação de mentalidade dentro, enfim, da população que é vítima de um regime totalitário, né? Quero falar para vocês das chamadas teorias teleológicas da história. Algo teleológico é aquele direcionado a um fim, né? E quando nós falamos de teorias teleológicas da história, elas criam uma narrativa completamente falsa, eu já adianto, enfim, né? Que vai afirmar que a história tende a um fim. Quando isso aparece nos nazistas, né? E Hannah Arendt faz também uma referência ali a Hegel, Marx, e podemos também citar aqui, expandindo o conceito, a algumas mentalidades revolucionárias, né, aplicadas em alguns momentos da história. O que esses partidários, enfim, de teorias teleológicas da história, que falam que os processos históricos têm um fim, né? O que eles afirmam? Eles falam que, primeiro, a história tem um fim, e esse fim pode ser conhecível, cognoscível, né? E eles fazem uma promoção ideológica no sentido de que podemos avançar os processos históricos em direção àquilo que vai acontecer de forma inevitável, né? A história, enfim, é direcionada para um futuro. Claro, isso pode ser muito questionado, como de fato por um teórico da ciência, ele escreve no contexto da epistemologia, né, o Karl Popper, né, aqui no livro A Miséria sobre o Historicismo, ele fala, isso é pseudociência. Eu não tenho como dar relevância, enfim, a esse tipo de crença de que a história tende ao fim. Seja, enfim, por exemplo, a superação entre a luta de classes, seja ali, por exemplo, uma questão de que o fim da monarquia, ou como no contexto alemão ali, né, a criação, enfim, de uma raça pura, né? São todas narrativas, claro, que podem vir a acontecer, só que elas não podem ser conhecidas de forma segura num primeiro momento, a priori, na verdade, podemos usar esse termo de forma correta aqui, e depois, enfim, justificar processos, atos, decisões para causar determinado fim. Quando nós temos isso e surgem as afirmações no contexto do regime totalitário, e parte da publicidade nazista era direcionada a isso, né, vai ficar mais claro, há a crença de que, mais do que a história tende a um fim, é possível produzir e controlar certos processos históricos, né? Eles não ocorrem de forma natural, espontânea, eles podem também ser produzidos, fabricados, né? E o conhecimento disso, enfim, eles ainda tomam como um bem, e eles podem, enfim, fabricar esses acontecimentos que vão levar a determinadas finalidades. E quais são as finalidades ali propostas dentro do contexto nazista? Primeiro, compromisso da criação de uma raça pura. E daí com isso a gente vai ter ali, como vimos ali, enfim, né, não incentivo ou proibição de atos sexuais ou relações entre alemães e judeus ou outras raças, outras etnias, né? Também ali temos um incentivo ali para que as alemãs engravidem, enfim, para que elas tenham crianças, enfim. E o primeiro passo ali que a gente vai ver é o quê? O compromisso com a criação de uma raça pura. Uma segunda questão, que vai ser ali o que Hannah Arendt chama uma falsificação do curso da história, é que a vitória do povo alemão era inevitável. E mais do que isso, era uma guerra pela própria defesa, conforme algumas publicidades, né, entre aspas, era uma batalha pelo destino do povo alemão. E não foram eles ainda, dentro de determinada narrativa, em certos contextos, que deflagraram a guerra,
que iniciaram, enfim, ali os processos bélicos. Claro, talvez no ponto de vista formal, sim, né? Mas que foi uma guerra, na verdade, de autodefesa contra injustiças que eles estavam sendo vítimas ali, né? E eles afirmam, e a gente encontra essa narrativa em documentos nazistas, Hannah Arendt expõe muito bem isso, que essa guerra estava já predestinada pela história. A Segunda Guerra Mundial, no caso, né, ela era inevitável. E considerando isso, não há que culpar todos os atos e atrocidades eventualmente cometidas em nome de determinado ideal que já vai acontecer pela história. É um tipo de mentalidade que pode ser muito criticado e a gente vai ver em alguns casos, né? Marx, com o discurso de luta de classes ali, vai aparecer isso, o Manifesto do Partido Comunista tem um pouquinho disso, né? De falar que vai acabar. A Revolução Francesa também tem essa crença ali de que a gente acaba constituições, cria uma nova ordem e molda a realidade a partir disso. E a gente vai encontrar esses problemas em alguns autores e fatos históricos, né? Inclusive aqui no contexto nazista. Dito isso, quero ir agora para a parte final desse vídeo e quero comentar brevemente alguns conceitos que aparecem na obra Eichmann em Jerusalém. Né? Eichmann era um oficial nazista que fez alguns atos ali durante a Segunda Guerra Mundial e no segundo momento ele foi refugiado, fugiu enfim para a Argentina, onde ele acabou sendo capturado e levado para julgamento do Tribunal de Seção em Israel. O julgamento foi bem documentado. Hannah Arendt, inclusive, foi uma das jornalistas internacionais lá que foi fazer a cobertura do julgamento. E no filme que eu mencionei para vocês, tem algumas cenas do julgamento real. O filme tem, claro, todo o teatro, a dramatização ali, que é interessante, mas as cenas mais fortes e a principal razão pela qual eu indico a obra é que ela vai alternando entre o julgamento real, cenas do julgamento real que aparecem em preto e branco, e também cenas ali gravadas, dramatizadas, né? E quando Hannah Arendt presencia os interrogatórios ali do Eichmann em Jerusalém, né, ela vai se deparando com um tipo de criminoso diferente. E ela vai fazer toda uma narrativa que não tem como objetivo agradar a opinião pública, né, até por isso que ela vai receber bastante crítica nisso, né, mas que queria mostrar também, explorar como que determinada ideologia totalitária afetou a mente do indivíduo. E essa é uma questão que ela queria ver ali, né? Como que o indivíduo inserido em determinada lavagem cerebral que era feito dentro de um contexto totalitário pensava, como que ele via os próprios atos. E ela chegou a algumas conclusões muito interessantes. Uma delas, a primeira delas, enfim, né? Que o totalitarismo por si só não vai produzir monstros, um tipo de criminoso que nós estamos acostumados a lidar no sentido de uma pessoa que faz atos de forma consciente horríveis. Tipo, aquele assassino em série contumaz, ou aquele pedófilo, enfim, que faz coisas que nos provocam repulsa tal. Não. Na verdade, não vai ter esse tipo de monstro que vai projetar muita rejeição da nossa parte, né? Mas, na verdade, o que vai resultar de uma sistemática totalitária é que as pessoas inseridas naquele meio são incapazes de pensar por si mesmos. Na verdade, eles vão fazer uma série de coisas que são bem cruéis, extremamente cruéis, como, por exemplo, exterminar judeus no campo de concentração ou reduzi-los numa condição miserável antes disso acontecer, mas eles não percebem que estão fazendo alguma coisa imoral. Eles não enxergam suas próprias ações como imorais, como erradas, como dignas de reprovação, como, enfim, contrárias ao sentimento da humanidade, como queiram, né? E quando nós colocamos essas questões, e daí vem o título da obra, o subtítulo da obra, na Eichmann em Jerusalém, né, sobre a banalidade do mal, que ela fala que essas pessoas acabam fazendo coisas horríveis, coisas que jamais fariam em outra circunstância, porque são, enfim, não digo manipuladas, mas que são resultado de toda uma série de mecanismos que tiram a percepção do certo e errado da pessoa, que acabam minando sua capacidade de julgamento. E se fosse em outro contexto, ainda que a pessoa poderia ser tipo um criminoso, não teria assim esses mesmos efeitos, né? Na verdade, e essa é uma frase que resume muito bem, Hannah Arendt afirma: dentro de um regime totalitário como Eichmann esteve, a ideologia passa a tomar decisões pelo sujeito.
E Eichmann, considerando tudo isso, ele não era um criminoso comum. E ele falou no julgamento, nunca matei ninguém, nunca dei a ordem de matar. O que ele fazia era, ele trabalhava no setor de imigração e transporte, fazendo uma função burocrática. Uma das funções que integrava uma cadeia burocrática maior, dentro da nossa metáfora de cebolas, né? Várias funções ali divididas, várias camadas, que acabavam sendo responsáveis ali pela morte de judeus. Né? Ele fazia ali uma função no transporte, e claro, tinha transporte ali para o campo de concentração, e ele se defendia, não, eu nunca exterminei ninguém, nunca fiz nada errado. Né? E até que a Hannah Arendt fala, né, que em determinado momento ela fala, né, que ele acabou sendo condenado não propriamente, que enfim, quando as pessoas estavam julgando ele, querendo que ele fosse enforcado, ele foi condenado não propriamente pelo que ele fez, que é uma função menor, mas sim também pelo que os judeus sofreram. Né? E em sua defesa, Eichmann teve algumas teses bem fortes, assim, né? Primeiro, isso é próprio em regimes que envolvem justiça de transição. Já tivemos ocasião de falar um pouquinho sobre isso em outros encontros. Né? Ele basicamente cumpria o dever de obedecer o líder, ele cumpria ordens de um superior hierárquico, e se ele não cumprisse o que ele falava, outra pessoa ia lá e cumpria. Né? E na verdade ele não se sentia nem um pouco responsável por mortes que ele não teve contato. Na verdade não teve contato com nenhuma morte, né? Mas quando os judeus passavam por ele na imigração e iam para outro destino, ele não se sentia responsável pelo processo que desencadeava a morte deles, né? Ainda que ele tivesse uma participação dentro de uma camada burocrática. Né? Era aquela coisa, um cuidava do transporte, outro da recepção, outro, enfim, da condução ali dos trabalhos forçados, outro, enfim, a seleção ali, quem ia para a câmara de gás, quem continuava a trabalhar, e o outro ligava a câmara de gás, outro tirava os corpos, enfim. Eram bem divididas as funções, né? E, assim, até que ele próprio, Eichmann, na verdade, ele via certa generosidade nas ações que ele fazia em relação aos judeus, né? Porque alguns, enfim, acabaram se safando disso, né? E quando nós colocamos isso, já me encaminhando para a conclusão dessa exposição, né? Tem uma cena extremamente forte no Eichmann em Jerusalém, que eu vou colocar aqui logo na sequência, mas é perguntado para ele se, em nome da ideologia que ele defendia, né, do partido que ele defendia, ele teria matado o próprio pai. E a resposta que ele dá é chocante. Confira. Hier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden. Zu jener Zeit, Eid ist Eid. Glauben Sie, dass jemand, der diesen Treueeid schwor, nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Haben Sie nie einen Konflikt geführt, einen Gewissenskonflikt zwischen Ihrer Pflicht und zwischen Ihrem Gewissen? Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Gespaltenheit. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Sicherlich, Ansicht? wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar, jawohl. Das war also nicht ein Schicksal, das kommen musste. Aber es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens. Es ist eine Frage des menschlichen Verhaltens und sicherlich ist es nun so gewesen, es war die Kriegszeit, Turbulenz, jeder eins hat sich gesagt, hat ja keinen Zweck, wenn ich dagegen ist ein Tropfen auf den heißen Stein verdampft und hat gar keinen Zweck, hat weder Sinn noch irgendwelchen Erfolg
oder Misserfolge oder irgendetwas. Und so, es muss irgendwie auch in der Zeit liegen, denke ich mir. In der Zeit Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill, naja, diese Sachen. Fechando essa discussão sobre banalidade do mal, vou trazer aqui 3 tópicos que meio que concluem essa parte, né? As sociedades totalitárias, elas podem mudar, enfim, o dever de umas pessoas, as atribuições de umas pessoas a qualquer momento e fazer isso com certas sequências, né? E quando essas mudanças aconteciam, o sujeito não conseguia compreender a dimensão daquilo, né? Ele só fazia uma parte de um processo maior e deixava as coisas acontecendo. E nesse contexto, Hannah Arendt defende, né, que Eichmann é um tipo de criminoso produzido pelo regime totalitário, que mata, enfim, como parte de um contexto maior e não tem compreensão de julgar suas próprias ações. Claro, se perguntasse para ela, ele merecia ser condenado, ela fala, sem dúvida alguma. E, salvo engano, no filme que eu indiquei tem essa cena, né? Mas também acaba sendo um sujeito digno de pena, dado a miséria mental que ele acaba se apresentando ali diante das autoridades, né? Bem, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. A partir dessa questão, né, a gente pode abrir várias vias para filosofar, né, quando, enfim, nós estamos decidindo por conta própria, ou quando uma ideologia ou um movimento decide por nós. Mas aqui são algumas considerações introdutórias, em sede de introdução, claro, né, que eu queria passar para vocês sobre essa filósofa tão importante para a filosofia contemporânea, a história da filosofia como um todo, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.